Bem, irmãos, mais uma reflexão, né? Nós vamos estar aqui compartilhando mais um pouquinho da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que nós estamos aprendendo, né? Durante esses dias em que nós estamos falando do fruto do Espírito Santo. Que bom, né? Que oportunidade maravilhosa o Senhor nos concedeu, porque Ele nos ama, né? Nós poderíamos estar falando tantas outras coisas aqui, né? Mas o Senhor escolheu, aprove ao Senhor escolher esse tema para a gente estar falando nesse momento que nós estamos vivendo, um momento tão difícil. O Senhor tem se preocupado em que nós possamos consertar as nossas vidas, né? Fazer as coisas para agradar o coração de Deus. Nós poderíamos estar falando sobre consolo, é bom, né? Ouvir o consolo do Senhor, né? Mas o Senhor está falando sobre a questão de a gente consertar, da gente tentar, da gente acertar. E Ele tem tido essa misericórdia, esse amor para conosco, de nos dar essa oportunidade, né? Nós que já o conhecemos. Isso é muito bom, isso é muito importante para as nossas vidas. Nós estamos falando lá no livro de Gálatas, né, na 5, capítulo 5, e o versículo que a gente tem focado é o 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a bondade, né? Nós já falamos aí sobre o amor, né? Que é o fruto, como a gente já falou, o pastor explicou, né? O fruto, o amor, né? E as outras, os gomos desse fruto. Nós falamos da alegria, falamos da paz, da longanimidade, da benignidade e hoje nós falaremos da bondade. Se o Senhor permitir, vamos falar na próxima semana sobre fé, depois mansidão e, por último, temperança. Quando nós falamos, né, de bondade, nós percebemos que há uma certa semelhança com benignidade, que nós falamos um pouquinho a semana passada. Então, quando nós nos referimos à benignidade, ela consiste tanto em sentir como desejar o bem, né? É o contrário de maldade. É você sentir e desejar o bem ao seu próximo. Nós falamos muito sobre isso na semana passada. Quando nós hoje vamos falar, né, sobre a questão da bondade, né, é o ato de realizar, ou seja, é o ato de fazer o que é bom para o próximo, né? E uma coisa que a gente às vezes observa no nosso meio é que muitas pessoas elas têm a facilidade de fazer o bem, né? De serem bondosas, não de ser bondosa de si mesma. A gente tem falado muito isso porque a referência de bondade é o Senhor, né? A palavra lá em Marcos 10:18 nos diz que não há um bom sequer. Bom é Deus, né? O próprio Jesus falou isso, que bom é Deus, mas pela sua misericórdia, quando nós o aceitamos, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo, podemos frutificar essa bondade nas nossas vidas, através do Espírito Santo. Então, existem pessoas que elas têm o prazer de fazer o bem, elas gostam de ter ações de bondade para com outras, né? Para com o seu próximo. Infelizmente, existem aquelas que não gostam de fazer e ainda criticam as que fazem, né? Eu conheço pessoas que deixaram de fazer determinadas coisas por conta das críticas que receberam, infelizmente, né? Mas tem que voltar a fazer, né? A atuar, a ter a bondade, a prática de praticar o bem, né? A prática de fazer as boas ações, porque isso é importante e isso agrada ao coração do Senhor. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, sobre essa importância de estarmos, né, praticando o bem, de estarmos praticando a ação de ser boas pessoas. E quando nós iniciamos a reunião, nós lemos esse texto lá de Romanos 12, do versículo 9 ao 21. É sobre ele que a gente vai falar um pouco nessa noite.
né? Nós vamos comentar um pouquinho sobre esse texto de Romanos, né? Vocês estejam aí acompanhando, capítulo 12, do 9 ao 21. Nós vamos estar falando algumas coisas referentes a isso aí, encaixando na bondade. Vamos meditar um pouquinho aí. Olha só. Primeiro, nós vamos falar sobre algumas características das pessoas que não atuam com bondade, que não exercem essa prática. Né? Como é, mais ou menos, de acordo com o texto de Romanos, que essas pessoas que não têm o ato de bondade, elas se comportam? Quais as características? O que é que elas fazem? Né? E que nós tenhamos a possibilidade de aprender com essa palavra para que nós não venhamos praticar tais coisas. Porque assim, irmãos, no mundo que nós vivemos, nós vamos perceber aqui que essas características das pessoas que não são bondosas, elas são características que o mundo nos força a ter. Mas nós estamos na contramão do mundo, porque nós somos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo, ele habita em nós, então nós precisamos frutificar de acordo com a vontade de Deus. Então são características que não cabem a nós, que já conhecemos a Cristo, que já o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, como o Senhor das nossas vidas, como nosso dono, né? Então não cabe nem a mim nem a você ter essas características. E a primeira está lá no versículo 9 de Romanos 12, que diz assim, ó: o amor seja não fingido. A primeira que a gente percebe aqui é que uma pessoa que tem o gomo da bondade em sua vida, ela não pode ser uma pessoa fingida. Ela não pode, vamos dizer assim, demonstrar uma coisa e sentir outra, né? Ela não pode ser uma pessoa dissimulada. Ela não pode ser uma pessoa falsa. Ela não pode ser uma pessoa fingida. Então a palavra diz assim, ó, o amor. Então esse amor que nós falamos tanto, que devemos ter uns pelos outros, ele deve ser sincero, ele deve ser verdadeiro, ele deve ser genuíno. Então essa característica aqui, né, o amor não fingido, a questão né, de não. O pastor se sentiu mal um pouquinho aqui, sentiu um pouquinho de dor, e aí a gente desconcentra, né? Mas ele vai ficar bem, em nome de Jesus. Daqui a pouco ele volta. Foi respirar um pouquinho e andar um pouquinho. Então, né, como eu falei, essa pessoa que tem o gomo da bondade na sua vida, ela não é uma pessoa hipócrita. Ela não finge um amor que ela não sente. Ela precisa praticar verdadeiramente esse amor. Ela precisa demonstrar verdadeiramente esse amor. Então, como eu disse, é algo que o mundo impõe para a gente, para a sociedade, né? Para o mundo. É normal você fingir que ama alguém, é normal você agir com duas caras, né? É normal você dizer uma coisa e realmente não era aquilo que você queria falar, sentir outra. Isso é normal para as pessoas normais, mas nós não somos normais. Não é que nós somos doentes mentais, não. É que nós somos anormais para o mundo porque nós somos de outro mundo, né? Nós somos filhos de Deus. Então, essa característica, né, do amor fingido, né, não cabe ao servo de Deus. Então, uma pessoa bondosa que tem esse gomo do fruto do Espírito Santo em sua vida, ela não exerce a hipocrisia. Ela não é hipócrita. Ela não é fingida. Ela não tem duas caras. Tá bom? A segunda coisa que a gente percebe aqui, de acordo com essa palavra do Senhor, está no versículo. Deixa eu ver. Mas antes de chegar lá, falando aqui no 10, né? Fala: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, uma coisa complementa a outra. Se eu digo cá em cima que o amor não é fingido, uma pessoa que tem o gomo da bondade em sua vida não finge amor, automaticamente
a característica de uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo é que ela sabe amar, que ela ama verdadeiramente. Ela tem um amor verdadeiro em sua vida, porque ela sabe que Deus, ele é o próprio amor. É verdade? Então vamos lá. A segunda característica de uma pessoa, né, que não é bondosa, que ela possui, é essa questão aqui, né? Não, desculpem, vamos falar assim. A pessoa que é bondosa, ela não amaldiçoa. Está no versículo 4. Muito pelo contrário, ela abençoa, né? Ela tem a bondade do Senhor, né? Que Deus ele é bom, como eu falei, toda honra, toda glória ao Senhor. A bondade que está em mim, a bondade que está em você, é porque Deus é bom, né? Ele é bom. Eu tenho sempre falado isso, exaltado isso, porque é ele que é bom. Nós não somos bonzinhos, não. Então, no versículo 14 diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, a pessoa que ela tem essa característica na sua vida, ela não amaldiçoa, ou seja, ela não deseja o mal ao seu próximo, né? É a pessoa que não quer ver o outro sofrer, ela não deseja no seu coração o mal. E aí a gente traz uma reflexão também sobre a questão de fofoca. Fofoca, ela também é considerada maldição. Sabe por quê? Porque quando fofocamos, estamos falando mal de alguém. E se estamos falando mal de alguém, né, o bem não está em nós. Então, não é uma característica de uma pessoa bondosa. Então, a pessoa bondosa, ela não amaldiçoa o seu próximo. Ela tem palavras de bênção. Ela abençoa através da sua boca, através da sua vida, através dos seus atos, né? Através dos seus atos. Porque às vezes a gente fala e não fazemos, e não praticamos. Só vivemos de falar. Então a gente precisa também agir. Então, uma pessoa que possui o fruto do Espírito, né? Que possui esse gomo, ela não amaldiçoa. 3, a terceira característica, está lá no versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Nós estamos, irmãos, no livro de Romanos 12, né? Do versículo 9 ao 21. Agora falamos do 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, no versículo 17, a gente aprende aí que uma pessoa que é bondosa, ela não retribui o mal, né? Não paga na mesma moeda. Eita, né? Quantos, né, irmãos, fala aí, eu vou fazer igual, né? Fez assim, eu também vou fazer desta forma. Ou então eu vou fazer pior, né? Mas isso não convém, não pertence a gente dizer que vai retribuir com o mal. A palavra do Senhor está nos orientando a ninguém, viu? A ninguém, até aquele que fez o mal a você, até esse aí, você não pode retribuir com mal. Vendo como é? Nós, né? Você e eu também. Nós não podemos retribuir com mal, né? Retribuir, quando a gente está falando aqui nessa questão de retribuir o mal, de uma forma, podemos dizer assim, impensada. Nem dessa forma. Às vezes acontece, né? A retribuição sem pensar. Poxa, eu fiz, mas o que é que tem que acontecer? Quem tem o Espírito Santo automaticamente vai ser incomodado pelo Espírito Santo. E vai dizer assim, poxa, não era para ter feito isso. E vai lá e vai corrigir, né? Porque o Espírito Santo vai incomodar. Ele está em nós, ele habita em nós. Então, quando a gente começa a fazer as coisas e sem perceber o mal, se a gente não se sentir incomodado com o Espírito Santo, alguma coisa está errada. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos incomodar. E nós precisamos, né, dar ouvido ao Espírito Santo e consertar aquilo que precisa ser consertado. Pronto. Outra coisa, uma pessoa que é bondosa, uma pessoa que tem essa característica na sua vida, ela não se vinga, né? A vingança é algo assim que vai ser feito de forma pensada. Eu vou maquinar, eu vou pensar, eu vou arquitetar, eu vou fazer. Então, a pessoa que possui o Espírito Santo, ela não se vinga. A palavra diz aqui, ó, no versículo 19,
Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Somente o Senhor, só Ele, né? Mesmo que nós, em uma situação, nos achamos injustiçados, né? Nos achamos traídos, nos sentimos lesados em alguma situação, não se vingue. Ó, não devemos nos vingar. A palavra do Senhor é bem clara. Então, quem possui, repetindo, essa qualidade, né? Esse gomo do Espírito na sua vida, não pode ser uma pessoa vingativa, não pode arquitetar o mal contra alguém, não pode pensar em fazer o mal contra alguém. Então, nada de olho por olho, dente por dente. Isso aí foi lá atrás. Mas está escrito. Pois é. Mas o que é que a palavra diz? Né? A gente tem. E tem gente que diz assim, né? A gente já ouviu, nós sabemos. É olho por olho, é dente por dente. É a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Tem gente que pensa que vingança é só uma questão de matar, de fazer um mal grande. Mas, pasmem, às vezes, e principalmente nas circunstâncias que estamos vivendo hoje, a pessoa não foi convidada, por exemplo, para um aniversário, nem sabe o porquê. Às vezes é porque a pessoa não tinha uma condição de fazer um aniversário grande, não podia convidar muita gente e convidou um grupo menor. Às vezes até foi feita uma surpresa, a pessoa nem sabia, né? Aí a pessoa que sente-se ofendida diz assim: também o meu tá vindo aí, não vou convidar, não vou chamar para o meu, ou se me chamar agora também não vou mais. Isso tudo são infantilidades. É a questão de retribuir o mal com o mal, é a questão de vingança. São questões assim que são comuns ao ser humano, podem acontecer conosco, acontecem até de vez em quando, mas nós não podemos ficar satisfeitos com isto e devemos lutar para mudar, dando lugar ao Espírito Santo operar em nossas vidas, fazendo a vontade dele, não a nossa. E é assim como a gente falou antes, né? Porque assim, a questão, às vezes, a gente retribui o mal de uma forma impensada, né? Que não deve. Acontece, mas como eu falei, a gente precisa, né? Se alertar, poxa, não foi a minha intenção. Vai lá e conserta aquilo que fez. Mas quando a gente arquiteta, ainda é pior, né? E agora o pastor me fez pensar algumas situações, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou agir assim, né? Eu vou fazer assim. Mulher tem dessas coisas, né? Infelizmente. Tem sim. Mas a mulher, que ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus, que ela tem o fruto do Espírito Santo, que ela tem a bondade na sua vida, ela automaticamente reconhece que ela é guiada por ele e ela não vai agir pelo seu impulso, né? É isso que muitas vezes a gente faz as coisas pelo que a gente pensa, pelos nossos achismos, pelas nossas influências e não pela palavra de Deus. E os erros dos outros não justificarão os nossos erros, viu? Não adianta chegar um momento e dizer assim: ah, mas isso aí é relativo, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Não. Se a palavra condena, nós não devemos fazer. Se fizermos, devemos buscar a reconciliação, a confissão de pecados e a mudança. É verdade. Não há um outro caminho. É verdade. Tem algumas situações que mexem com a gente, né? Que a gente para assim, percebe que algumas coisas são feitas, infelizmente, são planejadas, né? E aí a gente, poxa, abre os olhos e vê assim determinadas coisas, não acredito. Mas a gente não vai fazer de volta, não faz não. A gente entrega na mão daquele que pode fazer todas as coisas, né? Às vezes tem situações que são difíceis, que machucam o nosso coração, mas a vingança não pertence a nós. Vamos lá? Continuando. Deixa eu ver aqui. Então, essas 4 características aí em cima, né? A questão que eu falei, o amor não é fingido, não amaldiçoar, não retribuir o mal, não se vingar, como eu disse antes. Essas características, elas são nos ensinadas pelo mundo, pela sociedade aí fora. Eles nos ensinam isso, porque até nos ensina que se a gente agir assim, nós somos bobões, né? Se a gente agir
com amor verdadeiro, não se vingar, não retribuir o mal, enfim, nós somos pessoas bobonas. Não, é isso que eles querem. Mas a gente não vai agir como a sociedade, como o mundo nos ensina. Nós vamos agir como a palavra nos orienta. Temos que ser guiados constantemente por essa palavra. E não tem meio termo, não tem discussão. O que a Bíblia diz? Algumas vezes o pastor fala assim, né? Eu falo alguma coisa com ele, ele diz taxativo. É isso que a Bíblia diz? Vamos sentar aqui, vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Então, a gente tem que se render, porque a Bíblia ela é a palavra do Senhor. Então, é ela que nos guia, né? É ela que nos guia. Então, vamos lá. Então, ira, né? Tá olhando, né? Tá acabando. Tá acabando, calma. Falou o quê? Eu me meti pensando que já tá. Tá acabando, tá acabando. Então, assim, né? Não, amor não fingido, não amaldiçoa, não retribui mal e não se vinga. Agora nós vamos falar um pouquinho, aí mesmo nesse texto, né? A pessoa que tem o Espírito Santo, que tem Deus como referência de bondade, o que é que ela faz? Como é que ela age? A gente já começou até a falar aqui. No versículo 10, ama. Ama cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, o amor, ele não faz mal. O amor não faz mal. Ele é o maior mandamento. Nosso Deus é o Deus de amor. Ele é o próprio amor. A melhor forma de fazer o bem para alguém é amando essa pessoa, né? Amando, mas amando com ações, não amando somente com palavras. Então, o amor, né? Ele está na vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus. A pessoa que possui essa característica, ela ama verdadeiramente, tá certo? O que ela faz também? No versículo 13. No versículo 13 diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. A pessoa que tem essa característica da bondade, ela cuida do outro. Ela cuida do seu próximo. É tão bom, né? Ser cuidado pelo irmão. É tão bom quando o irmão se preocupa conosco, né? Quando nós também nos preocupamos com alguém, quando nós podemos ajudar as pessoas. Então, muitas vezes nós temos a oportunidade de praticar a bondade na vida de alguém, mas não fazemos por motivos que desagradam o coração de Deus. O Senhor está nos dizendo nessa noite, você ama, você é uma pessoa bondosa, você pode cuidar do seu próximo, você precisa cuidar do seu próximo. Deve, né? Não precisa, você deve, né? Aí eu vou trazer só uma coisinha assim, como eu disse, tem pessoas que têm essa característica de cuidar, né? De zelar, de amar, mas deixa de fazer porque se preocupa com outras pessoas que não fazem e que criticam aquela ação, né? A ação da pessoa de cuidar, de zelar do próximo. A palavra está dizendo isso, que é para fazer, sim. Você sabe fazer o bem, então faça, né? Então a gente precisa cuidar do nosso próximo. A terceira coisa está no versículo 15 e no versículo 16. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A pessoa que tem a bondade na sua vida, ela é uma pessoa humilde. Ela é uma pessoa humilde. Não precisa sair dizendo para os quatro cantos da terra que você é humilde, não. A humildade, ela é visível, né? Não precisa ninguém estar falando. Então, a pessoa que tem esse fruto, ela se preocupa com o outro. Ela não só pensa em si mesma. A palavra está dizendo que chora com os que choram, né? Se alegra com aqueles que se alegram. Quando nós nos achamos superiores, nós não conseguimos ajudar o outro. Nós não conseguimos entender a situação que o outro está passando. Ser humilde também, né, é deixar de fazer alguma coisa que você ou que eu estejamos fazendo que tenha aborrecido o nosso próximo. Né?
Olha só, se eu estou sendo pedra de tropeço, se eu estou escandalizando de alguma forma o meu irmão, não posso dizer assim, é problema dele. Não posso dizer, ele entendeu, mas eu não quis dizer isso. Olha só, a gente precisa se preocupar com o outro dessa forma. Ser humilde é isso. Não é o que eu acho. Eu estou cercada de pessoas à minha volta. Então eu não posso sair atirando de qualquer forma. Eu não posso sair machucando as pessoas. Né? Não posso sair ofendendo os outros por aquilo que eu defendo, por aquilo que eu acho. A palavra está me ensinando que eu preciso ser humilde. Eu preciso me preocupar com os outros. Tem uma palavra em Romanos mesmo, não estou lembrando a referência, que fala assim, eu peguei, que fala assim, ó, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Eu sei que é em Romanos. Eu ia colocar a referência aqui, mas eu esqueci. Então, ser humilde é você não fazer alguma coisa que vai aborrecer seu irmão, que vai escandalizar seu irmão, que vai fazer seu irmão tropeçar. Difícil, né? Por quê? Porque eu penso, eu acho que eu estou certa, eu vou fazer. E você não tem nada a ver com isso. A gente, como servo de Deus, às vezes age assim, dessa forma, né? Nas nossas conversas, nos nossos, nas nossas postagens, nas nossas, em várias situações das nossas vidas, né? A gente precisa pensar no outro. A gente precisa pensar no outro. Pensar no bem do próximo é uma forma de praticar a bondade. Se eu fizer alguma coisa que cause dolo, que cause mal, né, ao meu marido, ao meu próximo, e tá machucando, e tá maltratando, eu tô sabendo, automaticamente eu preciso parar de fazer. Eu preciso parar de fazer. Porque o Senhor não vai estar se agradando dessas coisas. Tá terminando. Versículo 18. Versículo 18 diz assim, ó: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. A pessoa boa, que tem o Espírito Santo, que tem o gomo da bondade em sua vida, ela é pacificadora. Ela não entra em contendas, ela não provoca intrigas, ela não chega lá no meio da situação e coloca lenha na fogueira. Não, ela é pacificadora, né? Não, não, vamos lá, você está certa, acha assim mesmo, que nada, não sei o que, não sei o que. Não, 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 não. Ela é pacificadora. Devemos praticar, devemos promover a paz e não ficarmos no meio das intrigas. A palavra está nos dizendo aí, ó, se for possível, está dependendo de você, depende de você, tenha paz com todos os homens, com todos. Não está dizendo com A e B e C, não. Está dizendo com todos. Depende de você, haja com paz, né? Seja pacificador. E por último, o versículo 20, aquele que tem o fruto do Espírito, aquele que tem o gomo da bondade, diz assim: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Ajuda a todos. É aquela pessoa que ajuda a todos, até aqueles que se declaram nossos inimigos. Né? Nós temos a pessoa que tem essa característica, ela ajuda, ela quer o bem sem olhar a quem. Fez mal para você? Não retribua com mal, não. Retribua com o bem. O nosso dever cristão é de fazer o bem para todos. E devemos aproveitar todas estas oportunidades. As oportunidades que o Senhor nos dá, nós devemos aproveitar para fazer o bem. Né? Em Mateus 7,12, para encerrar, a palavra diz assim: assim, em tudo, façam os outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Quer ser bem tratado? Trate bem, né? Haja como você gostaria que as pessoas agissem com você. E não faça isso esperando ser bem tratado. É verdade. Faça isso porque você é filho, filha de Deus.
Porque ainda você tratando bem, haverão situações em que você será maltratado. Verdade. Então, não faça porque alguém tem que fazer, ou porque você faz, alguém é obrigado a fazer. Faça porque o Senhor mandou fazer. Porque o Senhor mandou. E assim, às vezes a gente faz o bem, faz, esperando até daquela pessoa e não acontece. Mas Deus, Ele por misericórdia, lá na frente Ele usa uma outra pessoa para fazer por nós. Deus abençoa. O próprio Deus abençoa. Né? Ele vai, usa outra situação, outras pessoas para nos abençoar também. Então é isso, como o pastor falou, não faça procurando retorno. Não faça assim, faça porque nós devemos fazer porque somos filhos de Deus, porque somos possuidores do Espírito Santo. O pastor está dizendo amém. Ô glória, que essa palavra fique em nossos corações, que nós possamos agir conforme a vontade dele. Amém.